Graça e paz, amados. Vamos continuar o nosso estudo sobre a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6. Vamos ler os versículos de 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém, amado? Esse famoso texto de Efésios nos ensina que nós temos um inimigo espiritual e o nome dele é o diabo. Muitos preferem ignorar a sua existência, talvez por medo e até mesmo para não chamar a sua atenção. O fato de ignorarmos o nosso inimigo não nos ajuda em nada, pois a Bíblia diz que ele procura fazer ciladas ou armadilhas para, de alguma forma, conseguir derrubar os crentes em Jesus. Precisamos nos proteger e nada melhor do que pedirmos graça ao Senhor, de forma que Ele nos outorgue o seu poder, nos revestindo com toda a armadura de Deus. Encontramos na epístola de Tiago uma advertência semelhante. Leamos Tiago 4, 6 a 7. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como podemos resistir ao diabo? Resistir ao diabo significa negar-se a obedecer a Satanás. A Bíblia diz, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente como base nesse texto, algumas pessoas ficam em dúvida sobre como resistir ao diabo. E como que se resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus. A resposta a essa pergunta está bem clara no próprio texto. Perceba muito bem o que está escrito. Portanto, sujeitai-vos a Deus. A única maneira possível de resistir ao diabo é essa, gente. Sujeitando-se a Deus. Esse versículo faz parte de um texto em que Tiago fala sobre a importância da sabedoria divina na vida cotidiana do cristão. A sabedoria que vem do alto é indispensável para o crente enfrentar as provações que possam surgir. Então ele contrapõe a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A sabedoria divina é pura, pacífica e misericordiosa, como está lá em Tiago 3, 13 e 18. Já a sabedoria terrena é invejosa, animal e demoníaca. Neste ponto, Tiago trata especialmente da provação dos conflitos entre irmãos, que está em Tiago 4, 1 a 10. Então, dentro desse contexto, ele exorta: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Espírito Santo está dizendo através de Tiago que se envolver em contendas é o mesmo que obedecer ao diabo. O remédio para isso é justamente sujeitar a Deus. Se envolver em contendas é como cair em ciladas. E ao se sujeitar a Deus, o crente obtém a sabedoria divina necessária para resolver e evitar esses problemas. Esse sujeitai-vos a Deus significa colocar-se em completa obediência a Deus. É se submeter a Ele em fé e arrependimento. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O resultado natural de sujeitar-se a Deus é resistir ao diabo. Ninguém pode se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Definitivamente, o homem não pode servir a dois senhores. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem ou é escravo de Cristo ou ele é escravo do pecado, cujo salário é a morte, onde consta em Romanos 6, 15 a 23.
O diabo se mostra na narrativa bíblica como o inimigo declarado de Cristo. Consequentemente, sua oposição se estende aos seguidores de Jesus. Ele tenta destruir a esperança e minar o amor, a fé e o caráter que há neles. Sozinhos, com nossas próprias forças, somos incapazes de resistir ao diabo. De fato, Satanás é um ser mais poderoso do que os seres humanos. Mas, quando nos sujeitamos a Deus, somos capacitados a resistir ao diabo. Que boa notícia! Isso significa que podemos se opor a ele confiantes que Deus nos protegerá. Isso é infalível. Satanás não pode lidar com o poder e autoridade de Deus. É muito maior do que ele. Por esse motivo, quando estamos juntos do Senhor, completamente submetidos a ele, obedientes à sua vontade, dependentes da sua presença, com humildade, o diabo inevitavelmente terá que fugir. Se hoje podemos resistir ao diabo, é porque antes Cristo resistiu e o venceu, como está lá escrito em Mateus 4, de 1 a 11. Em sua vida e morte e ressurreição, nosso Senhor amarrou o valente, impondo-lhe uma derrota esmagadora. Ele é um inimigo terrível, perigoso, mas também é um inimigo já derrotado. Pela obra de Cristo, nós podemos resistir ao diabo e triunfar sobre ele em nossa vida pessoal. O apóstolo João escreve que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lá em 1 João 4,4. Cristo nos fornece os recursos necessários para que possamos resistir ao diabo. Por isso, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a revestir-se de toda a armadura de Deus. Assim, eles poderão resistir firmemente contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, assim que abrir os olhos pela manhã, se submeta a Deus em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, e se vista de toda a sua armadura para poder estar protegido durante toda a jornada do dia. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?